Oi pessoal, eu me chamo Natália, sou estudante de Pedagogia aqui na Universidade de Sorocaba. Curso quarto semestre e hoje iremos apresentar o nosso projeto integrador. Que bom que é ter você aqui na nossa aula de Educação, Jovens e Adultos do EJA. Hoje a gente vai falar sobre ler e escrever, de um jeito bem legal. Não só para entender letras e palavras, mas para ajudar a se dar bem no mercado de trabalho. Nessa aula, a gente vai ver como é ler e escrever. São super importantes para se dar bem no mercado de trabalho. Não é só aprender palavras, é ganhar uma ferramenta que abre muitas portas. A ideia não é só aprender a ler e a escrever, mas também usar essa habilidade para se destacar no mercado de trabalho. Bom, e no final, vamos falar de outras coisas muito importantes, como se comportar numa entrevista de emprego e como fazer um currículo legal. Vamos juntos aprender a mostrar as coisas que vocês aprenderam, as experiências, as conquistas, de um jeito que o mercado de trabalho gosta. É um passo bem importante para crescer na vida pessoal e na vida profissional também. A gente sabe que pode ser difícil, mas cada problema é uma chance de aprender mais. Quando enfrentamos essas coisas difíceis, ficamos mais fortes. E é isso que nos ajuda a ter sucesso lá na frente. Preparados para essa aventura? Saber ler e escrever é como abrir um monte de portas. Vamos começar essa jornada juntos, rumo a um lugar melhor na vida e no trabalho. Até a próxima aula, onde a gente vai continuar descobrindo mais sobre a educação de jovens e adultos. Oi, sou Rafaela. Hoje vamos discutir a importância da alfabetização, seu objetivo e como ela se aplica à educação de jovens e adultos. A alfabetização é mais do que aprender a ler e escrever. É uma jornada de compreender letras, formar palavras e interpretar textos. Na educação de jovens e adultos, a alfabetização é essencial. Vamos explorar o porquê. E para tornar esse processo mais leve, lúdico e bem mais fácil, apresentamos um jogo que facilita a alfabetização na EJA. Introduzimos este jogo como uma ferramenta estratégica para facilitar o processo de alfabetização. Ao abordar uma variedade de temas, escolhemos focar em algo crucial para a vida profissional, as profissões. Este jogo não apenas promove a compreensão de letras e formação de palavras, mas também expande o vocabulário relacionado a diferentes carreiras. A alfabetização, nesse contexto, não é apenas sobre dominar as letras, mas também sobre adquirir o conhecimento necessário para explorar oportunidades profissionais. Ao tornar o aprendizado mais envolvente e relevante, vamos construindo as bases para um futuro profissional mais sólido e promissor. Para esse jogo, usamos uma placa de MDF, tampas de garrafa contendo sílabas, um lápis para fazer a seta, mas vocês também podem usar outros recursos, como caixas de pizzas, canudos, entre outros. Este jogo tem como objetivo auxiliar no processo de alfabetização, abordando o tema das profissões para o desenvolvimento do aluno. Ao redor da seta, que indicará a sílaba, o aluno deve formar o nome de uma profissão. Abordaremos as principais dificuldades do analfabetismo no mercado de trabalho, incluindo interpretação e escrita de texto, assim como os principais erros na elaboração de currículos. Oferecemos dicas sobre como montar um currículo utilizando essa sílaba como exemplo. Funciona assim. Rodaremos a seta. Qual profissão começa com a sílaba K? Temos o exemplo do caminhoneiro. Qual profissão inicia com a sílaba P, que é a junção do P e o E? Temos o exemplo do pedreiro. Qual profissão inicia-se com a sílaba H, G-A? Temos um exemplo, o gari. Vamos ampliar os benefícios, explorando como a alfabetização é crucial em diversos aspectos da vida, especialmente na busca por emprego. As dificuldades na procura de emprego sem habilidade de leitura e escrita são uma barreira significativa que precisamos superar. Imagine não conseguir compreender um anúncio de vaga,
preencher um formulário de emprego ou elaborar um currículo. Essas habilidades são portas de entrada para o mercado de trabalho. E a falta delas cria uma barreira que limita as oportunidades. Superar essa barreira não apenas abre portas para o emprego, mas também empodera as pessoas, proporcionando independência e participação plena na sociedade. A alfabetização é a chave para quebrar essas barreiras e construir um caminho sólido rumo a um futuro profissional muito mais promissor. A importância da alfabetização para a elaboração de um currículo é fundamental. A habilidade de ler, escrever, não apenas permite que você descreva suas experiências e habilidades de maneira clara, mas também capacita a compreender e responder efetivamente aos requisitos das vagas de emprego. Um currículo bem elaborado é uma ferramenta poderosa na busca por oportunidades profissionais. E a alfabetização é a base essencial para construir essa ferramenta. Ela não apenas comunica a sua trajetória profissional, mas também reflete sua capacidade de se expressar e de se comunicar eficazmente. Características valorizadas pelos empregadores. Agora, vamos falar sobre os vídeos que nós vamos colocar aí na nossa videoaula e a importância de cada um. Primeiro, conversamos com o psicólogo Danilo Henrique, que trará insights valiosos sobre entrevistas e sobre o currículo. Danilo Henrique, psicólogo especializado em recursos humanos, compartilhará dicas sobre preparação para entrevistas, controle do nervosismo e a honestidade na hora daquela entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo, eu sou psicólogo clínico e organizacional e neuropsicólogo. Hoje eu atuo como supervisor de RH. Eu quero deixar uma dica para vocês de como se comportar numa entrevista de emprego. Primeiramente, tome muito cuidado com ir preparado para a entrevista. Essa entrevista ela pode ser estruturada ou ela pode ser semi-estruturada. Então possa ser que vocês cheguem lá e o recrutador faça perguntas, sim, que a gente já tem mais ou menos uma noção de quais vão ser, ou não, ele pode deixar em aberto e pode deixar como um bate-papo. Por isso, o mais importante é a minha preparação interna. Primeiramente, é eu me conhecer, eu saber quem sou eu. Quem é o Danilo? O que eu estou fazendo ali? Por que eu me candidatei àquela vaga? Então eu vou lá, me conheço primeiro, eu sei quem sou eu, sei quais são os meus valores, e depois eu vou pesquisar quais são os valores daquela empresa, daquela vaga no qual eu estou participando. Naquele momento que você estiver com o recrutador, às vezes bate o nervosismo. O que eu posso fazer para me controlar um pouquinho mais? Tente imaginar que você também está entrevistando ele, que você também quer saber se faz sentido para você estar ali naquela empresa, deixando aquilo mais leve. Não deixe aquele momento pesado para você. E sim sabendo que você também quer avaliar se faz sentido estar na empresa. Se essa entrevista for aberta e ele perguntar, Danilo, me fala um pouquinho de você. Estruture seu discurso. Você pode começar iniciando falando do eu. Quem sou eu? O que eu faço? Com quem eu moro? Você pode estruturar a sua entrevista, dizendo um pouquinho sobre você, primeiramente. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu fiz para chegar até ali? E depois eu vou para a parte dos estudos, falando da sua formação, cursos adicionais que às vezes nem é da área, nem é do objetivo daquela vaga, mas que tem um porquê você chegou até ali. E aí sim, a terceira parte do seu discurso, você comece a falar das experiências profissionais. Caso você esteja ali e já tenha passado por outras empresas que não seja do objetivo dessa vaga, seja mais breve. Não precisa contar detalhes do que aconteceu naquelas outras experiências. Agora, se for de experiências passadas e que faz sentido para aquele momento, aí sim, comece detalhando, falando mesmo como você atuava ali, quais eram os seus pares que você tinha dentro da empresa. Conte até mesmo um case de sucesso, um caso que aconteceu que não era sobre sua responsabilidade. Isso faz que o recrutador fique mais satisfeito, que ele fique mais atencioso no seu discurso. Como eu já disse, deixe mais leve esse momento. Tenha sua autoconfiança. Seja você. Não minta. Consiga falar de uma forma que você passa credibilidade naquele momento que você estiver ali.
Se essa entrevista não for essa de bate-papo, que seria entrevista aberta, e for a entrevista semi-estruturada, responda e responda naturalmente. E se você ficar nervoso em algum desses momentos, tente se conectar com ele também perguntando algo sobre a vida dele. Isso faz que você tenha o famoso match e você acaba ali se conectando, dando aquela quebra do gelo. Gente, é isso. Eu sou o Danilo Henrique. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Caso vocês também queiram me adicionar nas redes sociais, eu respondo as perguntas por lá. Muito obrigado. A seguir, conversaremos com Mariana Paisani, empresária de RH, que abordará as dificuldades dos analfabetos no mercado de trabalho e dará dicas valiosas para elaborar um currículo. Olá, meu nome é Mariana Paisani, eu sou psicóloga especialista em recursos humanos e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a busca por emprego e como o estudo impacta nisso diretamente. O que nós observamos é que candidatos que ainda não são alfabetizados sofrem severamente na busca por um emprego formal. O que acontece é que a busca por um emprego formal passa pela leitura e pela interpretação de texto, quando você vai procurar um emprego, quando você vai se candidatar a uma vaga, quando você vai ler sobre essa vaga, se esse perfil se encaixa ao seu, a elaboração do currículo, o envio por e-mail. Todo esse processo passa pela necessidade de alfabetização, do saber ler, escrever e interpretar. E é por isso que os candidatos e colaboradores ou pessoas que estão desempregadas, que não são alfabetizadas, acabam enfrentando uma grande dificuldade quando vão se inserir no mercado de trabalho. Quando não dizer que são exclusos desse mesmo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam à mercê de subempregos, ou seja, empregos não formais, empregos que não estão vinculados à CLT ou empregos muitas vezes análogos à escravidão. Então é importante incentivar essas pessoas a que elas possam continuar estudando, se alfabetizar e continuar os seus estudos. É sabido também que quanto maior o nível de estudo, melhor as vagas às quais essa pessoa pode concorrer. Hoje as vagas mais interessantes no mercado de trabalho, mesmo nas áreas produtivas, sabendo nós que Sorocaba é um polo industrial, são exigentes no sentido de ensino médio completo. É por isso que nós devemos incentivar os adultos, jovens adultos, ou até pessoas acima de 30, 40 anos que não terminaram os seus estudos, a que elas possam concluí-los, porque no momento da conclusão, elas poderão se ofertar e se candidatar a vagas de emprego melhores ainda, com condições de salário melhores e benefícios melhores. O processo de confeccionar um currículo é simples, mas muitas vezes as pessoas acabam cometendo erros crassos nessa elaboração. Hoje eu quero dar uma dica preciosa para vocês, que se eu pudesse dar só uma dica, é essa que eu daria. É a inserção do campo atividades desenvolvidas no seu currículo. Mais de 80% dos currículos que eu recebo não possuem esse campo e ele é o mais importante do seu currículo. E eu vou te explicar por quê e como. Logo abaixo do nome da empresa onde você trabalhou, você deve colocar a data. Quando eu digo data, eu digo dia e ano, né? Dia, mês, ano de entrada, dia, mês, ano de saída, conforme a sua carteira de trabalho. Algumas pessoas colocam 2 meses, 3 anos, e é difícil para nós, recrutadores, entender se esses 3 anos falam dos últimos 3 anos ou falam de 1990 a 1993, por exemplo. Por isso que a data deve ser exatamente como está na sua carteira: dia, mês, ano de entrada, dia, mês, ano de saída. Abaixo disso, você vai colocar exatamente a função a qual você exercia, a que está na sua carteira. Muitas pessoas param por aí e não colocam o campo abaixo que eu estou indicando, que seria o atividades desenvolvidas, que é onde você vai dizer o que você fazia de fato. Eu vou te dar um exemplo como pode ser importante. Quando abrem vagas para nós, que somos recrutadores, as vagas vêm com um perfil descritivo. Então, por exemplo, muito comum abrir vagas de operador de máquina, certo? Só que essa máquina vem máquinas especificadas, se são máquinas injetoras, extrusoras, transpaleteiras ou onduladeiras, por exemplo. O que acontece muitas vezes é que o trabalhador coloca apenas operador de máquina no currículo dele e não especifica mais nada. Com um tempo muito curto para recrutar, muitas vagas para preencher, nem sempre os recrutadores ligam para todos os candidatos perguntando: olha, o seu currículo não ficou muito claro, qual máquina você operava? Aqueles que serão chamados serão aqueles que no campo atividades desenvolvidas fizeram um descritivo do que faziam no emprego e muito provavelmente nesse tipo de exemplo que eu estou dando, indicariam qual máquina operavam.
Entendem a importância? Então, muitas pessoas acabam perdendo grandes oportunidades de emprego porque o currículo não comunica o que de fato ele sabe fazer. Por exemplo, quando abre uma vaga de recepcionista para nós, é muito comum que abram com uma exigência: necessário operar PABX. Mas em que momento do seu currículo você pode colocar isso? Nesse campo, atividades desenvolvidas. Nesse campo é onde você vai descrever o horário que você entrava, qual turno você trabalhava, que tipo de máquina você operava, que tipo de atividades você fazia, que tipo de softwares você utilizava, né? Isso não tem nível, desde o nível mais básico a vagas de baixa complexidade, a vagas de alta complexidade, é necessário que se insira o campo atividades desenvolvidas, e é esse campo que vai garantir que você tenha maiores oportunidades de ser chamado para uma entrevista. Ah, Mariana, mas a minha vaga é muito simples, eu sou uma auxiliar de limpeza, eu acho que eu não tenho que colocar. Sim, tem. Quando abrem vagas de auxiliar de limpeza conosco, por exemplo, há uma série de requisitos. Ela precisa operar a máquina Brava, ela precisa fazer limpeza em altura, limpeza de vidro, limpeza em piso e epóxi. Quando você só coloca auxiliar de limpeza no seu currículo e não coloca esse campo abaixo, descrevendo qual era a sua rotina, você perde de comunicar ao recrutador quais são as suas habilidades e aquilo que você sabia fazer. Então essa é a dica de ouro para o seu currículo, tá? Coloque sempre a empresa, dia, mês, ano de entrada e dia, mês, ano de saída, ok? A função é exatamente como você tinha na sua carteira e não esqueça de inserir o campo atividades desenvolvidas. Eu te garanto que o seu telefone vai começar a tocar mais se você inserir esse campo no seu currículo. Na parte de idiomas, coloque se realmente você tem facilidade com algum idioma ou se você realmente sabe falar esse idioma. É muito comum candidatos mentirem nessa parte do currículo, dizer que são intermediários ou avançados e quando chegam para a entrevista, logo na primeira entrevista, são surpreendidos com uma entrevista já nesse idioma e não conseguem dar sequência. Não, básico não precisa nem colocar no currículo, muitas pessoas colocam inglês básico, não é interessante para nós, né? O intermediário, o avançado ou fluente é que se tornam interessantes aí para uma vaga, para o aprimoramento de uma vaga. Então não minta nessa parte porque você pode passar vergonha. Isso já aconteceu muitas vezes. A pessoa coloca como intermediário, como avançado no currículo, a gente chama e logo na primeira entrevista a gente já começa a entrevista em inglês e a pessoa não consegue dar sequência. Uma coisa é você não saber, não tem problema, a outra é você mentir. A mentira indica uma falta de caráter, isso pode prejudicar e fechar muitas portas para você, tá? Então nunca minta no seu currículo. Se por acaso você se candidatar a uma vaga onde o idioma é muito necessário, o seu currículo indica que você não tem esse idioma e mesmo assim você foi chamado, isso mostra uma abertura da empresa, então mostre você também a disposição em correr atrás. Olha, como você pode observar, eu não tenho inglês no meu currículo, né? O meu inglês é muito básico, porém caso seja contratado, eu me comprometo a fazer aulas particulares, eu me comprometo a estudar mais sobre isso para que eu possa desenvolver aí o que a empresa precisa, tá? Não é necessário os certificados dos idiomas. Cada vez mais a internet possibilita que você estude de maneira não formal, com vídeos, filmes e etc. Caso você seja um autodidata, não tem problema algum, né? Mas será aplicado algumas provas e redações para aferir o seu nível de inglês. Caso você mesmo não saiba o seu nível, você pode encontrar no Google uma série de testes que você pode fazer e a partir disso ter a certeza de qual é o seu nível para colocar de maneira clara no seu currículo. Currículo sempre numa página em branco, tá? Seja num documento em Word, PDF, ou seja impresso sempre no papel em branco. Parece óbvio, mas a verdade precisa ser dita. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Já recebi currículo com moldura, com desenho, com minions em volta, por mais incrível que isso possa parecer, tá? Então não tente enfeitar demais o seu currículo, a não ser que você seja design. Os currículos de design e arquitetura, por exemplo, são totalmente diferenciados. Esse vídeo não é para você. Mas, via de regra, um currículo ele é básico, ele é branco, uma letra Times New Roman, uma letra Arial, enfim, tamanho 12, 14 é mais do que suficiente. Caso você opte por pôr foto no seu currículo, ou caso a vaga exija que você insira uma foto no seu currículo, escolha uma foto formal, como de um RG. Hoje, com o celular na mão e uma parede branca, você pode facilmente fazer uma foto dessa e inserir no seu currículo. Não recorte fotos de balada, não recorte o seu rosto de um outro tipo de foto. É necessário dizer também que a sua foto precisa parecer você. Parece óbvio, mas precisa ser dito mais uma vez, né? É muito comum, principalmente mulheres, inserirem fotos no currículo carregadas de filtro, aonde quando você encontra esse candidato, ele raramente se parece com a foto do currículo, tá? Então, uma foto 3x4 básica que se pareça realmente com você.
certo? Não é extremamente necessário, mas caso a vaga peça ou você deseje, é fácil de inserir. Espero ter ajudado vocês com essas dicas. Outras dicas rápidas que eu vou dar para você que são tão importantes quanto aquela. Primeiro, nome no currículo. Eu sei que pode parecer engraçado ou até mentira o que eu vou falar, mas eu já peguei muitos currículos em mão que a pessoa fez tudo e esqueceu do nome. Cuidado com o e-mail que você vai colocar. Existem alguns e-mails que são para você brincar, fazer piada com os seus amigos, entrar nas redes sociais, mas o e-mail para buscar emprego, o e-mail do qual você vai enviar o seu currículo deve ser um e-mail sério. Então opte por fazer um e-mail nome e sobrenome e arroba a hospedagem que existe, né? Evite apelidos e esse tipo de coisa. Eu vou dar alguns exemplos reais aqui, mais uma vez não é brincadeira, mas eu já recebi e-mails como Juliana Vida Louca, Paulão 57, Gatinha Safada, entre outros. É surreal que uma pessoa use um e-mail desse para procurar emprego. Obviamente, esses currículos nem foram abertos e talvez nem foram analisados pelos recrutadores, uma vez que o próprio e-mail da onde ele está sendo enviado já mostra uma falta de postura do candidato. Então veja se é isso, se não é isso que você pode estar falhando, né? Muitas vezes você está enviando desse e-mail e você até se esqueceu que esse era um e-mail que você fez para brincar, que esse era um e-mail que você fez para criar suas redes sociais, né? E-mail da onde você vai enviar o seu currículo deve ser um e-mail sério, profissional, nome e sobrenome. Se seu nome for muito comum, coloque um número do lado, a data do seu aniversário ou o ano que você nasceu, talvez, tá? A escolaridade deve ser colocada de maneira sucinta, mas que o recrutador entenda se isso já foi concluído ou quando vai terminar. Por exemplo, você que está estudando pedagogia, você vai colocar o NISO estudando pedagogia, o semestre que você está e qual a previsão de conclusão. Então, qual ano você pretende, né? Digo pretende porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Mas qual ano essa conclusão está prevista e qual horário você estuda, manhã, tarde ou noite. Assim você não perde tempo em nenhum recrutador, principalmente para quem está estudando. Muitas vezes vão te ligar para oportunidades de estágio à noite, sendo que você faz faculdade à noite ou vice-versa, tá? Na aba de cursos, coloque aquilo que exatamente que é um curso de fato, né? Muitas pessoas colocam palestras, colocam cursos de bombeiro, enfim, coisas que não são relevantes para a área específica. Se você tem dúvida do que colocar nessa área, se pergunte, esse curso é relevante para a área a qual eu estou querendo me candidatar? Um curso, por exemplo, de culinária não é relevante para alguém que está se aprimorando para uma vaga de produção. Entendem o que eu tô falando? Então, não adianta encher linguiça, como falam nessa área, não adianta colocar um monte de cursos e um monte de coisas. O currículo tem que ser sucinto, de fácil leitura do recrutador e de fácil interpretação de quem está fazendo a vaga, tá? Na parte de atividades desenvolvidas, eu já falei um pouco com vocês, as últimas experiências, elas devem estar sempre da última para as anteriores, tá? Então, sempre o emprego ao qual você está ou da onde você saiu deve ocupar ali a parte de cima do seu currículo para as anteriores. Via de regra, um currículo não deve passar de uma página, a não ser que você tenha o que falar. Quando eu digo quando você tem o que falar, é quando você realmente tem uma carreira mais consolidada, quando a sua vaga já é de média ou alta complexidade, né? Para vagas de baixa complexidade, estágios, uma página é o suficiente. As dificuldades enfrentadas por analfabetos no mercado de trabalho são significativas e multifacetadas. A incapacidade de ler e escrever cria uma barreira notável, desde a interpretação de anúncios de emprego até a elaboração de currículos. A falta dessas habilidades essenciais pode resultar em mal-entendimentos, prejudicando a comunicação no ambiente de trabalho. Além disso, na procura por emprego, a ausência de alfabetização pode limitar as opções disponíveis, levando a uma competição desigual. É crucial abordar essas dificuldades, destacando a importância da alfabetização como um catalisador para a inclusão profissional e uma sociedade mais equitativa. Como encerramento, vamos mergulhar na prática da elaboração de um currículo. Exploraremos cada componente essencial, destacando o que deve ser incluso para capturar a atenção dos recrutadores. Além disso, abordaremos os principais erros a serem evitados, oferecendo insights para maximizar a eficácia do seu currículo. Afinal, um currículo bem construído é a chave para se destacar no mercado de trabalho. Prepare-se para uma sessão prática que proporcionará uma compreensão abrangente de como tornar seu currículo mais atrativo.
completo e, acima de tudo, eficaz na busca por oportunidades profissionais. Para a elaboração de um currículo, primeiramente, você irá colocar o seu nome completo. Após, nos campos abaixo, colocará endereço, cidade, estado, CEP, telefone e um e-mail, caso tiver. Após, dando sequência, descreverá qual o seu objetivo, dando como exemplo a área na qual pretende trabalhar, o título da vaga, entre outras informações nesse contexto. Após, colocará suas formações, nome da escola, cidade em que essa escola se localiza, estado e o ano em que se formou. Se houver cursos extras, também será colocado nesse campo. Após, colocará a sua experiência, lugares já trabalhados, cargo, função. Este campo é um local para fornecer um breve resumo de suas principais responsabilidades e realizações nos locais já trabalhados. Também colocará data de admissão e data de demissão. Logo após, colocará o idioma e após as informações adicionais. Algum curso complementar, suas disponibilidades, etc. Agora, iremos trazer uma segunda opção de currículo. Primeiro, irá conter nome completo, logo abaixo, nacionalidade, estado civil e idade. Após, endereço completo, contendo a rua, o bairro e a cidade. Logo embaixo, um telefone para contato, um endereço de e-mail e após, um número de um documento, que aqui no caso está a CNH. Logo embaixo, irá conter o objetivo, a área que procura. Logo após a escolaridade, as escolas que completou o ensino médio ou o ensino técnico ou fundamental. Após as experiências profissionais, colocando mês de entrada e ano, e logo após a frente, mês de saída e ano, nome da empresa e a cidade. Para completar, colocará o cargo, as atividades que foram desenvolvidas nesse emprego e assim por diante. Após, colocará qualificações e atividades profissionais, cursos extras ou formações adicionais. E para finalizar, observações. Se fez algum trabalho específico voluntário, se tem alguma disponibilidade imediata ao cargo. E assim, finalizamos. Finalizando, a alfabetização não é apenas sobre ler e escrever, é sobre abrir portas para o futuro profissional e capacitar indivíduos a enfrentar desafios no mercado de trabalho, com confiança e competência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham aprendido muito, desde como se comportar numa entrevista de emprego até como elaborar um currículo. Bom, até breve. Tchau, tchau!